Olá pessoal, eu sou o professor Fabrício Valverde e hoje vamos resolver as 7 questões de Química da prova da Unicamp 2026. Então, separei aqui as questões, cada uma em cada folha, e aí a questão 66 é a primeira questão que começa aqui com o assunto de Química e eu já fiz algumas marcações aqui para adiantar, ok? Então, já coloquei algumas coisas grifadas, já coloquei aqui algumas coisas sublinhadas para a gente ir direto para o que importa e não ficar perdendo tempo lendo a questão, tá certo? Então, nesse primeiro momento, eu vou resolver no geral, depois, conforme aí forem passando os meses, eu faço a resolução mais detalhada, igual vocês estão acostumados a ver aqui no canal, ok? Então, temos aqui a questão 66, uma questão meio que de química geral, tá? Você tem uma representação aqui de um esqueminha. Você tem a química, você tem aqui esse triângulo de Johnston, que relaciona os três domínios identificados como 1, 2 e 3. E aí você tem cada domínio aqui com o tipo de representação que ele significa. Então, você tem a representação macroscópica, você tem a representação submicroscópica e você tem dentro da química uma representação simbólica, tá? Então, aqui ele vai colocar exemplos dessas representações, ok? Então, ele vai colocar aqui essas representações, então, e ele vai querer saber quais dessas representações estão relacionadas com o macro, quais estão relacionadas com o submicro e quais estão relacionadas com o simbólico dentro da química, tá certo? Então, por exemplo, aqui, se a gente analisa o que está acontecendo com a bexiga, né? Então, o que você tem aqui? Você tem um metal, você pode imaginar que esse metal está no meio ácido, e aí o metal no meio ácido, por exemplo, o zinco em ácido clorídrico, ele começa a liberar gás hidrogênio, e aí você viria, por exemplo, a bexiga encher, certo? É um exemplo, podia ser um comprimido efervescente de à base de carbonato, então você ia gerar CO2 e a bexiga ia encher, tá? Então, se você analisa o que está acontecendo com a bexiga, você está falando sobre o macroscópico. Agora, se você fizesse análise, por exemplo, do que está acontecendo lá em solução, você teria o aspecto submicroscópico, tá? Então, por exemplo, aqui é uma representação simbólica. Quando a gente coloca equações químicas na lousa, ou quando a gente coloca a fórmula estrutural, a gente está relacionando com o simbólico da química, não com o submicroscópico, nem com o macro, tá? Mas, por exemplo, quando a gente vem para esse estilo aqui, a gente tem uma célula unitária aqui. Então, a célula unitária, ou esse tipo de representação, a gente está querendo mostrar que isso está relacionado com o mundo submicroscópico da química, tá? Então, é isso que a gente vai relacionar. Então, ele vem aqui, ó. É correto afirmar que os domínios 1, 2 e 3 do triângulo Johnston são representados respectivamente pelas ilustrações F, G e H, enquanto que a ilustração C apresenta uma combinação de domínio simbólico e submicroscópico. Então, quando a gente vem aqui, a F, quem que é a F? A F aqui é o submicroscópico, tá? Então, aqui você tem uma célula unitária que você tem à disposição dos átomos numa célula unitária, tá? Para um composto iônico, você tem aqui uma célula unitária, e aí você tem as posições dentro da célula unitária onde estão os átomos, tá certo? Então, esse cara aqui é um submicroscópico, mas a representação 1 fala do macroscópico e não do submicroscópico. Então, o A aqui, ele já está fora por causa que ele está fazendo uma representação errada. Então, aqui já morreu tudo, tá? Então, a já não está fora, desde que você saiba entender que isso daqui é uma célula unitária, ok? Então, o cloreto de sódio tem uma célula unitária, o cloreto de cálcio tem uma célula unitária, ok? Então, aqui você está relacionando com o submicroscópico, e não que ele fala que o 1 é o macroscópico. O 1 não é macroscópico, né? O F não é macroscópico. Então, o 1, que é sobre o macroscópico, está relacionado com alguma coisa que seja macro. E, por exemplo, como aqui a bexiga sendo enchida com um gás, ou aqui você vem do fogo, você tem uma reação de combustão. Então, aqui você está relacionando com o macroscópico, tá? Então, isso aqui, tá fora. Aí quando você vem para B, fala que a G, quem que é a G? Então, aqui na G você tem a representação, poderia ser simbólica, tá? Mas como você está mostrando também os átomos envolvidos, diferente do que você tem no B, então você pode entender que isso aqui é o submicroscópico,
tá? Enquanto que o 1 é o macroscópico, então não faz sentido a G ser macroscópico, tá? Isso aqui não acontece em escala macro. Então, a G também ela vai estar fora. Quando a gente vem para C, então, quem que é o B? Bom, o B aqui é o simbólico. Eu falei, quando eu coloco equação química, quando eu coloco aqui um gráfico, né? Então, isso aqui eu tenho um simbólico. Então, o 1 é o macroscópico, então o B não é macroscópico, o B é simbólico, tá? Então, também está fora. Então, só sobrou a D. Então, todas têm que bater aqui. Então, o D, quem que é o D? O D é a chama, né? Alguma coisa pegando fogo, você tem uma reação de combustão, você tem aqui o fogo sendo representado. Então, aqui você sim tem um macroscópico e bateu, e tinha que bater, tá? Então, a D está correta, você tem a chama, você está vendo o fogo aqui, então você está vendo aqui na escala macroscópica. Quando a gente vem para G, a G está relacionada com o 2. Quem que é o 2? O submicroscópico. Então, na G, nós temos aqui o submicroscópico, tá? Ele está mostrando aqui, ó, aqui você tem a representação simbólica. Aqui ele está mostrando os átomos, aqui você tem oxigênios. Então, aqui você teria, por exemplo, aqui o etanol, ok? Então, a combustão do etanol gerando CO2 e água. Então, aqui o que você vai ter é justamente também o submicroscópico. Ele está mostrando os átomos envolvidos numa equação química, tá certo? Então, é o submicroscópico, está correto. E a H. H tem que ser o simbólico, onde tem o H, justamente, eu tenho uma equação química, a equação química é o simbólico, ok? Então, isso está correta. E ele continua, enquanto na ilustração C apresenta uma combinação de domínios simbólico e macroscópico, como eu falei. Se você tem um gráfico, você tem uma equação química, você tem um simbólico, tá? E aí ele está mostrando aqui, ó, da mesma forma que ele está mostrando os átomos aqui, e que foi o submicroscópico, aqui ele também está mostrando, né, o que acontece, por exemplo, para que uma reação química aconteça, para que uma reação química ocorra. Você precisa ter o choque efetivo entre as moléculas dos reagentes para que você forme produto. Então você vê aqui, você tem uma bolinha vermelha, uma esfera vermelha, uma esfera, um par de esferas verde e azul, aí elas se chocam numa velocidade e numa geometria adequada para formar uma nova molécula. Agora o vermelho está com o azul e o verde está sozinho. Então aqui ele mostra o reagente, aqui ele mostra o produto, e aqui ele mostra o que está acontecendo, por exemplo, no estado de transição. Tá certo? Então você tem aqui o simbólico e aqui você tem o submicroscópico. Então a alternativa correta nessa questão 66 é a alternativa D. Certo? Então, sem problema nenhum, questãozinha tranquila da Unicamp essa daqui. Essa daqui dava para tirar notas nessa daqui, dava para acertar essa daqui tranquilamente. Quando a gente vem aqui para B agora, o que a gente vai ter? Deixa eu me voltar para cá. Beleza. Então vamos lá. Questão 67. Ele vai falar aqui sobre um esqueminha, é só representar esse esqueminha e tem um gráfico aqui que você vai ter que levar em consideração também, tá? Então, já vi questão do Enem desse tipo, que falava de coral e de CO2, tá? Acho que foi do Enem do ano retrasado, ou do ano passado, acho que foi do ano retrasado, tá? Vou deixar aqui nos cards essa questão também, tá? Mas você tem aqui algumas equações químicas, então essa equação química está completa. Aí, aqui, você precisa saber quem que é esse A, e aqui falta quem é o B e quem que é o C. Tá? Mas essa é uma questão também bem tranquila da Unicamp, tá? Então a 1 e a 2 eram bem tranquilas. Tá? Então ele vai comentar tudo aqui, o infográfico, tal, legal. E aí ele vai querer saber o quê? Com base nas informações do enunciado e do infográfico apresentado, é correto afirmar que as espécies A, B e C são respectivamente. Então você tem aqui o B, você tem aqui o C, e você vê que o C, que é formado aqui, ele é utilizado como reagente para reagir com H+, e formar hidrogenocarbonato, tá? Então, o que é o mais fácil de você descobrir? Justamente é o A, tá? Então, o mais fácil de você descobrir aqui é quem que é esse A. Então, quem que é esse A aqui? Então, deixa eu pegar aqui uma cor que apareça no infográfico. Então, se aqui você tem HCO3-, você tem o hidrogenocarbonato aqui, e aqui você tem o H+, então esse H+ aqui é esse H+ aqui. E aqui você tem o carbonato, né? Aqui você formou o hidrogenocarbonato, então aqui tem que ser o carbonato. E aí, como ele reage com o H+, e aí você fica com uma carga negativa só. Então aqui o A tem que ter duas cargas negativas, porque duas cargas negativas com uma positiva dá uma carga negativa.
Então, aqui é o carbonato, CO3, 2-, tá? Então, você sabe que esse A, ele veio do C. Então, esse C também é o CO3, 2-, tá? E aí, esse B, quem que vai ser? Então, você tem aqui o coral, que é formado de carbonato de cálcio. Carbonato de cálcio, ele se dissocia em cálcio 2+, e carbonato. Então, esse B aqui é o CO3, tá? É o carbonato de cálcio. Aí, ele se dissocia na água em cálcio e o carbonato. E aí, esse carbonato é utilizado depois para reagir com ácido com H+, para formar o hidrogênio carbonato, tá? E da onde que vem esse H+? Então aqui você tem o CO2 que está na atmosfera, você tem aqui o CO2 da atmosfera, opa. Então, você tem aqui o CO2 que vem da atmosfera, né, da queima aqui da poluição, da queima de combustíveis fósseis, da queima de combustíveis, de madeira, né, também. Aí esse CO2 da atmosfera, ele é incorporado na água do mar, ele reage com a água do mar, formando hidrogênio carbonato e H+. E aí esse H+ reage com o carbonato do coral, e aí você tem a formação do hidrogênio carbonato, tá? Então ele quer saber quem que é o A, quem que é o B e quem que é o C. Então, ó, o A e o C são o mesmo composto. Ele mostra aqui na setinha, ó. Então, o A e o C são o mesmo composto, que é o carbonato. Então, aqui, ó, o A já está fora, porque aqui está falando que o A é o CO2 e o C é o carbonato de cálcio. Não, o B é o carbonato de cálcio, ó. O B é o carbonato de cálcio. Não o A, nem o C, tá? Então, A está fora. Aí, a B sim, ó. A B é uma possível resposta. Aqui tem carbonato e aqui tem carbonato. Lembra que aqui é o A e aqui é o C. A B está fora, fala que aqui é o CO2. A gente sabe que o A não é o CO2, tá? Embora ele coloque esse cara aqui seja o carbonato aqui, mas esse cara aqui está fora. E na D, A e o composto C são o carbonato. Então a gente está entre a B e a C. Quando a gente vem aqui, ele continua agora. Ó. Enquanto que os eixos X e Y, então o eixo X e Y, no infográfico representam, respectivamente, a pressão de CO2 e, e a concentração de carbonato. O aumento da pressão de CO2 provoca uma diminuição no pH e os oceanos e, consequentemente, uma maior degradação dos corais. Então, primeiro, o aumento da concentração de CO2, se você aumentar a concentração de CO2, o que acontece? Aqui é uma questão de equilíbrio, essa parte é sobre equilíbrio químico. Se aumenta a concentração desse cara, né, pelo princípio de Le Chatelier, você desloca o equilíbrio para o lado do produto. Então, se eu coloco o reagente, eu desloco para o lado do produto. E o lado do produto forma o quê? Você tende a formar mais H+. Se você está formando mais H+, o que acontece com o seu pH? O seu pH, ele está diminuindo. O pH do meio, ele está diminuindo. Ele está ficando mais ácido, porque você está favorecendo a formação de H+. Então, o que ele fala aqui, ele está correto. Ó, tá? Então, globalmente, o aumento da concentração de CO2. Então, se eu coloco o CO2 aqui, se eu aumento a concentração desse CO2, princípio de Le Chatelier. Se eu aumento a concentração de CO2, se eu aumento a pressão parcial de CO2, eu desloco o equilíbrio para o lado do produto. Ou seja, quem está do lado do produto, o H+. Então, significa que o meio está ficando ácido. Então, você tem uma diminuição do pH do oceano. Quando você vem para D, ele fala, ó, o aumento da pressão parcial do CO2 provoca um aumento do pH, não. Significa aumentar o pH. O pH aumentar significa que o meio está ficando menos ácido, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Você tem a diminuição do pH e não aumento do pH. Você está favorecendo a formação, você está favorecendo, deslocando o equilíbrio para o lado do produto. Porque eu estou adicionando o CO2. O CO2 está entrando aqui como reagente. Está entrando o CO2. Esse CO2 entrando, você vai deslocar o equilíbrio para o lado do produto. Onde está o produto? Que tem do lado do produto? H+. Então, o meio está ficando mais ácido. Então, o pH diminui. Tá certo? Então, a alternativa correta aqui na 67 é a B. Tá? Então, a alternativa correta é a B. Então, a gente eliminou a e a C analisando o infográfico. E a segunda parte a gente usa o princípio de Le Chatelier para excluir quem que está a alternativa correta. Tá certo? Então, também bem tranquilo esse item, não tinha segredo. Tá? Quando a gente vem agora para a questão 68, que é a terceira questão aqui de química, nós vamos ter o seguinte.
tá? Então, essa questão sim era um pouquinho mais trabalhosa, mas eu creio que dentre todas que tem, essa daqui era a mais traiçoeira que você tinha que tomar cuidado, tá? Então, ele vai falar aqui sobre combustível, tá? Ele está comparando o querosene com o hidrogênio como combustível. Ele dá aqui a energia de combustão em kJ por mol do querosene e do hidrogênio. Dá a densidade do líquido, tá? Então, aqui é hidrogênio líquido, não é hidrogênio gasoso, tá? Então, aqui você tem a densidade do querosene e você vê que a densidade do hidrogênio é bem menor, tá? Do que do querosene. E aí você tem a massa molar do querosene e você tem a massa molar do gás hidrogênio, tá certo? Então, coloca aqui que é valores aproximados. O que ele vai querer saber? Ele quer saber o quê? Características como massa e volume da aeronave são fatores importantes para o seu desempenho, levando em conta essa informação para uma mesma quantidade de energia. Então, isso aqui é importante, a gente vai ter que fazer uma conversão para a mesma quantidade de energia para determinar qual que vai ser a alternativa correta. Tá certo? Então, essa que é a parte trabalhosa da questão. Você vai ter que converter algumas vezes essa quantidade de energia para essa quantidade de energia. Então, 2 gramas ou 1 mol de hidrogênio me fornece essa quantidade de energia. Então, 6.745 kJ por mol de hidrogênio, quantos vai fornecer de energia? A gente vai ter que fazer essa relação, tá certo? Então, quando a gente vem para cá, o que a gente vai ter aqui? Então, para a mesma quantidade de energia gerada pelo combustível, é correto afirmar que o hidrogênio é melhor que o querosene. Aonde que o hidrogênio é melhor que o querosene? E é isso que a gente vai determinar, tá certo? Então, essa daqui precisa fazer cálculos, tá? Não tem como fugir. Claro que ia ter questões onde a gente ia precisar fazer cálculo aqui na prova da Unicamp, tá? Então, quando a gente vem aqui, ó, primeiro ele fala aqui, ó. Deixa eu colocar vermelho aqui. A razão, né? Então, o hidrogênio é melhor que o querosene, pois sua razão de energia por volume é maior. Então, a gente vai fazer a conta para determinar se isso está correto ou não. Então, a razão, energia por volume do hidrogênio é maior do que a do querosene. Então, a gente vai partir daí, certo? Então, vou colocar aqui que a gente vai fazer o cálculo, os valores sobre o querosene, tá? Então, a gente vai fazer aqui sobre o querosene. Então, o que eu sei? Eu quero energia por volume. Então, eu vou fazer aproximações aqui até chegar na unidade quilojoule por volume, tá? Então, eu vou colocar que 6.745 kJ está para quanto? Está para 1 mol. Isso aqui vem daqui, ó. Isso aqui vem daqui. Quilojoule por mol, para o querosene. E eu quero que sobre quilojoule por ml. Então, eu vou ter que fazer uma relação com essa tabela até chegar em quilojoule por ml. Então, mol vai ter que cancelar, grama vai ter que cancelar. Então, o que eu sei aqui? Então, se o mol está aqui embaixo, vai ter que aparecer um mol aqui em cima. E da onde que tem o outro mol? Qual outro dado que tem mol? Aqui, ó, grama por mol. Então, aqui o mol fica em cima, então os 153 gramas fica embaixo. Beleza? Porque eu já cancelei mol com mol. Tem que cancelar grama, porque aqui ele fala que é energia por volume. Quem que é o volume aqui? O volume é o centímetro cúbico, que é o equivalente ao ml. Tá? Então, centímetro cúbico vai ter que sobrar aqui embaixo. 1 centímetro cúbico. Porque energia por volume. Ó. Energia por volume. Já estamos chegando. Quem que falta aqui? Quem que é o equivalente do centímetro cúbico? 0,804 gramas por 1 centímetro cúbico. Então, 0,804 gramas. Aí grama cancela com grama, mol cancelou com mol, só sobrou quem? Ó, quem a gente queria. Sobrou quilojoule e sobrou centímetro cúbico. Quando eu faço essa multiplicação e divido por 153, eu vou chegar em 35,4 quilojoules por centímetro cúbico. Tá? Então, esse daqui é o valor para o querosene. Para o hidrogênio, a gente vai ter que fazer uns cálculos a mais, porque a gente vai ter que transformar, né? Ele fala aqui, ó, a mesma quantidade de energia, ele ainda sublinha que você tem que fazer o equivalente do hidrogênio para 6.745 kJ, tá? Então, a gente vai fazer agora quem? Para o hidrogênio, ok? Fazer para o hidrogênio, e aí vamos lá, tá? Então, tem umas continhas a mais aqui. Então, o que eu sei aqui? Que para o hidrogênio, então, eu vou colocar aqui 1 mol,
porque a energia cancela com energia. O mol de hidrogênio é 240 kJ. Então, 6.745 kJ são quantos mols? Então, 6.745 kJ. Porque aí quilojoule cancela com quilojoule. Eu sei quantos mols eu preciso de hidrogênio para ter o equivalente em querosene. Tá? Equivalente à energia do querosene. Então, fazendo essa divisão, eu vou ter 28,1 mol de H2. Tá certo? Então, ó, aqui foi 1 mol. Ó, quantos mols eu preciso de hidrogênio para ter o equivalente em energia em relação ao querosene. Tá certo? Então, enquanto 1 mol de querosene está relacionado com 6.745, aqui 28,1 mol de hidrogênio eu preciso para ter o mesmo equivalente em energia que o querosene, tá certo? Então, você vê que o valor aqui já me deixa bem claro isso aqui, né? 1 mol de querosene me libera 6.745. 1 mol de hidrogênio só me libera 240, né? Então, é muito, muito menor aqui a energia quando a gente compara por mol, tá? Agora, quando a gente vem aqui, ó, o que a gente tem que fazer agora aqui? Transformar isso aqui para ml, porque ele fala no item A que é energia por volume. E aí, o centímetro cúbico, que é o equivalente a ml, a gente falta fazer isso. Então, o que eu vou fazer aqui? 2 gramas, que eu tenho que chegar aonde? Em ml, em centímetro cúbico. Então, eu preciso da massa atômica. Então, 2 gramas, que é a massa aqui molar do hidrogênio, está para quanto? Então, 2 gramas está para 1 mol. Por isso que é 2 gramas por mol. Então, 28,1 mol. Então, vou fazer direto aqui, ó. Tipo, aqui, 1 mol. O que eu sei ainda? Posso fazer uma relação direta. Então, aqui tem que sobrar o quê? Aqui tem que sobrar esse mol, cancelar com esse mol. Esse grama aqui vai ter que cancelar com o grama aqui. Então, o que falta da densidade? Que 0,071 gramas em 1 centímetro cúbico. Então, esse grama tem que cancelar, tem que ter um grama aqui embaixo. 0,071 gramas, porque aí você cancela esse grama com esse grama. Então, isso aqui fica 1 centímetro cúbico. Tá? Então, fazendo 2 vezes 28,1 dividido por 0,071, isso aqui me dá 792 ml. Tá? Então, 792 ml. Só que aí o que eu faço para ter quilojoule por centímetro cúbico? Tá? Estou colocando ml, centímetro cúbico é o equivalente. Tá? Então, o que falta eu fazer aqui agora? Falta eu vir aqui e dividir 6.745 quilojoules por quanto? Por 792 centímetros cúbicos. Então, fazendo essa divisão aqui, isso aqui vai me dar 8,52 kJ por centímetro cúbico. Certo? Então, se você olha aqui, ó, olha a quantidade para o querosene. Para o querosene, 35,4 kJ por centímetro cúbico. Então, analisando energia por volume, querosene é 35,4 kJ por centímetro cúbico. O hidrogênio é 8,52, então é menor. Ele está falando que o hidrogênio é melhor porque a sua razão energia por volume é maior. Então, A está fora, tá? Então, a gente demonstrou aqui a partir dos cálculos. Ó, o hidrogênio é 35,4 kJ por centímetro cúbico, enquanto que o hidrogênio é 8,52 kJ por centímetro cúbico. Então, você vê que justamente a A está fora porque ela está falando ao contrário, ok? Então, você vê que é uma questãozinha um pouco mais trabalhosa, tá? Ele sublinha aqui que é para a mesma quantidade de energia. Então, por isso que a gente tem que fazer essa transformação aqui para descobrir quantos mols estão relacionados. Depois, esse mol a gente consegue transformar para ml e aí a gente divide a mesma quantidade de energia pelo volume que está relacionado com essa mesma quantidade de energia. Tá certo? Então, A está fora. Vamos fazer agora aqui o B. Ele fala que o volume, o hidrogênio é melhor que o querosene, pois o volume utilizado será menor. Tá? Então, com certeza dá para enxergar que o volume será maior. Tá? Porque você precisa de mais para ter a mesma quantidade de energia, tá? Que é o que a gente acabou de comprovar aqui também, ó, o volume utilizado, ó, enquanto aqui utiliza 1 ml, 1 centímetro cúbico na B, ó, aqui está utilizando 1 centímetro cúbico. Como a quantidade de energia é a mesma, a gente consegue fazer essa comparação.
Para a mesma quantidade de energia, aqui está 1 centímetro cúbico libera essa quantidade. Enquanto que o hidrogênio é 792 ml ou 792 centímetros cúbicos para liberar a mesma quantidade de energia, né? Então, o volume de hidrogênio é maior, ó. Aqui está demonstrado, ó, o volume de hidrogênio é maior do que o volume do querosene, tá certo? Então, a gente vê que a B também é a incorreta. Então, as duas primeiras estão erradas. Então, vindo agora para a C, a gente vai ter o seguinte: a sua energia por massa é maior. Então, vamos calcular se a sua energia por massa é maior. Ok? Então, vou fazer aqui os cálculos da C. Então, o que a gente vai fazer? Que para o querosene, a gente vai ter 6.745, né, por massa. 6.745 kJ dividido por quanto? Pela massa molar, que é 1 mol, né? Como você vem aqui na tabela, ó, ele está falando aqui na tabela. Ó, é kJ por mol. E quanto que é 1 mol? É 153, então eu já posso dividir direto por 153, tá? Então, venho aqui, divido por 153 gramas, ok? E aí isso aqui vai me dar, essa divisão aqui me dá 44 kJ por grama, tá? Então, isso é o valor para o querosene e o valor para o hidrogênio. Então, o valor para o hidrogênio a gente vai ter o seguinte: a gente já sabe algumas coisas para o hidrogênio. Então, sua razão, energia por massa é maior, ó. Então, aqui é energia por massa do querosene. Aí vamos fazer a mesma coisa para o hidrogênio. Então, o que eu sei do hidrogênio que a gente já fez no cálculo anterior? Que 2 gramas, mesma coisa daqui, 2 gramas está relacionado com 1 mol, né? A massa molar do hidrogênio é 2 gramas. 1 mol de hidrogênio tem uma massa de 2 gramas. Então, aqui ó, também é 1 mol. Ó. 153 também é o 1 mol. Então, 2 gramas está para 1 mol. Então, 28 mol, que é o que a gente obteve lá, ó, a gente obteve 28 mol. A gente volta aqui, ó 28 mols aqui, tá? Então, 28 mols, ó. Para a mesma quantidade de energia, a gente já tem o cálculo pronto, tá? Então, aqui 1 hora 240, então 6.745 é 28,1. Então, para a mesma quantidade de energia, é 28,1 mol, tá? 28 mol. Então, isso aqui vai me dar o quê? Então, mol cancela com mol, isso aqui vai me dar 56 gramas. Por quê? Né? A gente tem que pegar agora esse valor e fazer o que com ele? A gente pega esse valor e divide por 6.745 kJ, porque ele quer energia por massa. Então, 6.745 kJ, que é a mesma energia aqui do querosene, a gente divide por essa massa que está relacionada com o mol. Então, 56 gramas. Então, quando a gente faz essa divisão, a gente vai ter o valor de 120 kJ por grama. Ó, 120 kJ por grama é maior do que 44 kJ por grama. Então, o que ele fala na C está correto. Ó. O que ele fala na C? Ó? Então, hidrogênio é melhor que o querosene, pois sua razão, energia por massa, é maior. Ó, sua eficiência, energia por massa é 120 do hidrogênio. Do querosene é 44 kJ por grama. Então, 120 kJ por grama, 44 kJ por grama. Então, isso aqui está correto. Então, a alternativa correta é justamente a alternativa C. Tá certo? Então, chegamos aqui na alternativa correta. Ó, você vê que foi uma questão um pouco mais trabalhosa. É claro que eu venho explicando, né? Então a gente perde um tempo a mais, mas é uma questão, eu acho que essa daqui era a mais trabalhosa que você tinha na Unicamp, tá? A próxima também é uma questão de cálculo, mas não é tão mais complicada, é mais simples, tá? Você só tem que interpretar o gráfico. Então, a questão 69, o que ela vai mostrar? Ela nos mostra um gráfico, tá? Então, aqui você tem a captura acumulativa de CO2 em milimol por grama de quem? Por grama desse cara aqui, ó. Então, a captura acumulativa de CO2 por miligrama de CO2 em grama desse composto aqui, desse tetraperoxotitanato de potássio. Tetraperoxotitanato de potássio. Então, cada grama dele absorve, na verdade, né, essa quantidade aqui de CO2 conforme o tempo passa. Então, aqui você tem o eixo do tempo, o eixo da absorção aqui desse tetraperoxotitanato de potássio, e aí a pergunta vai vir em cima do gráfico, tá certo?
Então, ele fala aqui, ó. Ele dá a massa molar do peróxido titanato de potássio, tá? Que é 332,3 gramas por mol. Ele fala o quê? Considerando as informações do gráfico, é correto afirmar que, após 65 minutos de adsorção, aí ele fala 1. A razão molar, mol de CO2 por mol de K4TiO2 4 e o aumento percentual da massa de sólido serão D. Então, primeiro vamos fazer uma relação molar. Ele fala em que tempo? 65 minutos. 65 minutos, aqui é 60. 65 minutos é aqui. Vamos usar aproximadamente 3, tá? Então vamos usar o valor de 3 aqui. O que a gente vai fazer? A gente tem que fazer uma relação, primeiro, de mol de CO2 por mol de K4, tá? Então, aqui a gente sabe que um mol dele, ó, aqui é por grama dele. Então a gente sabe que 332 gramas dele está para 1 mol. Então, as gramas que nós temos aqui, que é 1 grama, vai estar para quanto? A gente vai fazer essa relação, tá? Então, a gente tem aqui o quê? Vamos começar a desenvolver, tá? Essa daqui é a última de cálculo que tem, as outras também são mais diretas do que essas duas seguidas que foram de cálculos. Então, a gente tem aqui que em 65 minutos, o que aconteceu? Então, a gente, em 65 minutos, nós temos aqui que a captura de CO2 foi 3 milimol, como aqui está em mol, eu já vou passar aqui para mol. Então, 3 milimol, que é o que tem na tabela, é 3 vezes 10 a menos 3 mol de CO2 por 1 grama do K4, tá certo? Então, vou abreviar aqui de K4. Então, a gente vai ter que fazer o cálculo a partir daí. Então, a gente passa esse cara para mol, a gente já fez isso, e a gente faz a relação desse cara com 1 grama. Então, eu vou fazer aqui que 3 vezes 10 a menos 3 mol de CO2 está para 1 grama de K4, tá? Só que o que eu sei aqui? Que 1 mol é 333,2 gramas. Então, 1 mol é a mesma coisa que 332,3 gramas, tá certo? E aí eu acho esse cara aqui. Porque aí, aqui grama de K4 cancela com grama de K4. Então, fazendo essa multiplicação, isolando o x, a gente vai ter que x é igual a 3 vezes 10 a menos 3 vezes isso aqui, vai me dar 0,997 mol de CO2, tá? Que é praticamente 1, tá? A gente pode arredondar aqui para 1. E qual que é o segredo aqui? O segredo aqui é você saber que isso aqui também é 1 mol. Então, a relação é 1 para 1, ó. Isso aqui é 1 mol, tá? Ó, tá aqui do texto aqui, ó. 332,3 equivale a 1 mol. Então, esse valor que eu coloquei aqui, ele já é o equivalente ao mol. Então, a relação de CO2 para o K4 é de 1 para 1. Então, o que não for de 1 para 1 ali nos itens estão fora. Então, aqui, ó, vou colocar o vermelho aqui. Aqui, o I, ele fala que é 3, a proporção é de 3, e aqui ele também fala que a proporção é de 3. Então, a proporção a gente comprovou que ela é de 1 para 1, ó, tá? Então, a gente ficou entre esse e esse. Falta determinar agora qual que é o aumento percentual da massa. Então, se foi de 13% ou se foi de 30%, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Vou pegar esse valor aqui de, eu sei quanto vale 1 mol de CO2, tá? 1 mol de CO2 é 44 gramas. Então, 44 gramas de CO2 equivale a 1 mol. Então, aquela quantidade que vem da tabela dos 65 minutos, que é 3 vezes 10 a menos 3 mol, equivale a quanto? Então, mol cancela com mol, eu vou ter aqui a quantidade que foi incorporada de massa de CO2. Então, 44 vezes 3 vezes 10 a menos 3, isso aqui dá 0,13. 0,13 gramas de CO2. Ó, 0,13 já dá para imaginar quem que vai ser a alternativa correta, tá? Mas vamos fazer o cálculo aqui para terminar. Então, o que eu sei? Que 1 grama, né? Lembra que é por 1 grama de K4. Então, 1 grama de K4 me leva a quanto? É o 100%. Porque o CO2 é incorporado no K4. Então, você precisa levar em consideração que 1 grama dele incorporou aquela quantidade de massa, que é 3 vezes 10 a menos 3. Tá? Só que em mol. Então, a gente passou para grama. A gente sabe qual que é a massa de CO2 que foi incorporada em massa. Então, a gente sabe que 1 grama
é 100%. Então, aumentou 0,13 na massa dele. Então, 0,13 gramas é quanto? É um Y. Então, como aqui são dois zeros, eu ando a vírgula duas casas para cá. Então, isso aqui vai me dar justamente os 13%, que a gente já tinha imaginado que era a resposta. Certo? Então, não é 30%. Fechou? Então, uma questãozinha também de conta, de cálculo, mas a anterior é um pouco mais complicada do que essa. Não é nada de outro mundo, nada é um absurdo, mas é mais complicada. Certo? Então, quando a gente vem aqui agora para a próxima, as próximas são mais rápidas. Então, aqui ele fala sobre a barrilha, processo Solvay da barrilha. Eu dava aula no curso de engenharia química, tinha uma disciplina lá de processos industriais, processos inorgânicos industriais, onde eu falava lá do processo Solvay, que é para você produzir lá a barrilha, e você tem outros subprodutos sendo gerados também, tá? Então, uma questão bem fácil essa, tá? Ele fala da barrilha, que é utilizada para fabricar vidro, sabão, detergente, tararã, tararã. Ele fala, as reações envolvidas no processo Solvay ocorrem em fluxo contínuo, estão representadas esquematicamente no fluxograma a seguir. Nesse processo de fabricação, após o fluxo contínuo de produção ser iniciado, é necessário adicionar para sua manutenção quem? Quem que você precisa adicionar aqui? Muito simples, tá? Aqui é produto, ó. Aqui é produto, ó. Aqui a setinha termina aqui. Aqui é outro produto. Aqui é outro produto. Quem que é o início do processo? O início do processo, ó, nada chega aqui. Esse cara, nada chega nesse cara, que é o cloreto de sódio saturado, que é a salmoura, tá? E também você precisa colocar esse cara. Então, ó, ninguém chega nesse cara. Esse cara é o início. Esse cara é o início. Esse cara é o início. Então, a alternativa correta é o que fala do cloreto de sódio, só que como é uma solução saturada demais, então isso é chamado de salmoura. E o carbonato de cálcio, ó, tá? Então, a salmoura e o calcário. O calcário é o carbonato de cálcio. Então, a alternativa correta, alternativa A, tá? CO2, ó, o CO2 ele vem da decomposição do carbonato. Então, tá fora, tá? Calcário, beleza, mas amônia, ó. A amônia tá aqui, ó. A amônia, ela vem da decomposição do cloreto de amônio, ó. A decomposição do cloreto de amônio gera ela é um subproduto, ela é gerada no processo. Então, o que fala amônia está fora. Então, a alternativa correta é a alternativa A. Tá certo? Falei, essa daqui era bem facinho, as duas primeiras também tinham sido bem fáceis, tá? Essa daqui também é bem fácil, tá? Então, aqui ele fala sobre o etanol, tá? Os tipos de etanol. Você tem aqui o etanol anidro combustível. O que significa anidro? Que tem o mínimo do mínimo possível de água. Deve você ver que você não chega a 100% de etanol, aqui você tem 0,7% de água, tá? Porque aí ele vai fazer a ligação de hidrogênio com a água, pegar a própria umidade do ar, então dificilmente você consegue ter o etanol isento de água, tá? Aí você tem aqui o EHC, que é o etanol hidratado combustível, e você tem aqui o etanol hidratado combustível premium, tá? Então, a gente vai analisar isso aqui agora, tá? Então, aqui ele vai querer saber o que está relacionado com o A, com o B, com o C e com o D, tá? Então, com o A, com o B, com o C e com o D, tá? Então, considerando que a água e etanol formam uma mistura ideal, para preencher corretamente essa tabela, as letras A, B, C e D devem corresponder respectivamente a. Então, aqui você tem o etanol, ó, anidro combustível. Então, esse valor aqui, né, é praticamente o máximo que você vai ter de massa específica, tá? Então, você não chega no valor maior que esse aqui, tá? Então, você não tem uma pureza maior nesse aqui, você não consegue ter mais etanol e menos água do que esse caso aqui. Então, esse valor aqui é um valor de máximo. O máximo que você consegue chegar, ó, quando você compara, esse é o valor máximo que você consegue ter aqui de etanol, numa mistura de etanol água. Então, esse aqui é um valor máximo. Então, o que for mínimo aqui, tá fora, tá? Então, sobramos aqui dois máximos, ó, mínimo bate para os dois, então a gente sabe que o B aqui é o mínimo, tá? Então, aqui é o mínimo, aqui é o máximo, tá? E aí a gente vem para os próximos, tá? Agora, quando a gente vem aqui, ó, o IHC, então você tem aqui 92,5 a 94,6% de etanol em massa, tá? E aqui você tem 95 a 90. Então, aonde você tem desses dois, você tem maior quantidade, maior concentração de etanol aqui, tá? Aqui você tem maior concentração de etanol do que aqui.
Então, o que significa isso? Que se esse cara aqui ele tem menos etanol, então significa que o restante daqui é mais água. Então, vamos supor que aqui se fosse 93 e aqui fosse 95. Então aqui eu vou ter 7% de água. Se aqui eu vou ter 7% de água, a água é mais densa que o etanol. Então esse cara vai ter uma densidade maior do que esse cara aqui. Então, qual desses dois aqui a densidade é maior? Em 805 a 811, 800 a 803. Então, aqui de 805 a 811, ele vai ter que ter uma densidade maior, esse cara aqui, porque ele vai ter mais água do que esse cara aqui. Esse cara tem mais etanol, ó. Imagina que aqui, como eu falei, é 93, então tem 7% de água, aqui tem 5% de água. Como aqui tem mais água, então mais água, e a água é mais densa do que o etanol, então a densidade desse cara aqui, ela é maior, tá? Então, dentre esses dois valores que sobraram, o C tem uma densidade maior aqui do que aqui. Então, a alternativa correta é a alternativa A, tá certo? Aí, quando a gente vem aqui para a última, tá? Também uma questãozinha que não precisa de cálculo, é uma questãozinha bem direta, tá? Então, ele fala aqui sobre uma patente, tá? Então, você tem aqui sobre uma patente, você desenvolve um processo novo para produzir aqui um composto, tá? À base de lítio, e aí ele mostra aqui o método convencional e o método proposto, tá? Então, ele mostra aqui que você tem uma calcinação a 1100, então aqui você só tem um tratamento térmico a 325. Então, aqui a energia é muito menor do que a energia aqui. Aí quando você vem aqui para a etapa 2, você calcina de novo. Então aqui você aqueceu, aqui você aquece de novo. A segunda etapa aqui eu já não tem aquecimento. Então, você aqueceu aqui, aqueceu menos do que aqui. Aí você depois tem uma outra etapa de aquecimento, tá? Depois você tem uma lixiviação aquosa a 90 graus Celsius, que aqui não tem temperatura, acontece na temperatura ambiente, tá? E aqui tem apenas um tratamento térmico. Aqui você tem duas etapas de calcinação, duas etapas de aquecimento. Tá? Então aqui você tem um tratamento térmico e aí você chega no mesmo produto final, tá certo? Aí aqui tem uma outra coisa que ele vai falar, ó, aqui você tem 4 lítios sendo liberados, tá? Para reagir com o CO2 e formar, para reagir com o carbonato e formar o carbonato de lítio, tá? Aqui você tem 3, né? Aqui você tem 3 lítios saindo para reagir com o carbonato e formar o mesmo composto. O composto é o mesmo, mas esse processo aqui, ele tem menos etapas, ó. Aqui você tem aqui 3 etapas, aqui você teve 4 etapas. E aqui você não tem, no processo proposto, você não tem um aquecimento tão brusco, né? Então, a primeira etapa de aquecimento é o equivalente a essa daqui. Você não teve essa daqui, mas você não tem a lixiviação que tem aqui, a temperatura ambiente. A lixiviação que tem aqui é a uma certa temperatura um pouco mais elevada. Então, vamos ver o que ele vai falar sobre esse processo. Então, considerando apenas essas informações, é correto afirmar que, em relação ao método convencional, esse novo método é mais rápido e apresenta maior rendimento, porém consome mais carbonato na etapa final da separação do lítio, tá? Então, o que a gente tem aqui? Ele não fala nada sobre velocidade, tá? Então a gente não sabe se é mais rápido ou mais lento, ele não deixa nada no texto indicado, ele não mostra aqui sobre velocidade da reação. Se ele desse um gráfico mostrando a energia de ativação, a gente conseguiria determinar qual reação é mais rápida do que a outra, tá? Mas ele não coloca essa informação, não fala nada sobre velocidade aqui, então a gente não pode dizer nada sobre a velocidade dessa reação, tá? Então ele fala que é mais intensivo em energia. Então, o novo é mais intensivo em energia? Não é mais intensivo em energia, né? Você vê que aqui você está aquecendo a uma temperatura muito mais elevada do que esse aqui. E aqui você tem apenas uma única etapa, que é uma temperatura um pouco mais elevada, que é o equivalente a essa. Mas a lixiviação tem temperatura aí no proposto não. E a primeira etapa aqui é muito energética. Então, esse novo método é mais intensivo em energia, está incorreto. Mais lento, a gente não pode afirmar nada sobre velocidade de reação, tá? Então, e apresentar menor rendimento, a gente também não pode afirmar muita coisa sobre rendimento, tá? Então, essa daqui também estaria fora, então a alternativa D. Menos intensivo em energia, com certeza, menos intensivo em energia, ó, a gente acabou de ver, energia aqui, 325 é o equivalente a essa daqui, mas aqui você aqueceu a uma temperatura elevada, e a lixiviação aqui, a lixiviação também precisa de energia, enquanto aqui ela não precisa, tá?
Então, com certeza, essa daqui já indica que é a alternativa correta, tá? Com menor consumo de carbonato na etapa final, tá? Então, aqui, ó, como ele está liberando 3 lítios, você usar menos carbonato aqui. Aqui você vai usar 4 carbonatos, porque está liberando 4 lítios. Então, libera 4 lítios, porque o lítio reage com o carbonato. Se está liberando 4 lítios, é porque precisa de 4 carbonatos. Aqui, como está liberando 3 lítios, então libera 3 carbonatos, tá? Então, com menor consumo de carbonato, sim, ele consome menos carbonato, porque ele libera 3 lítios. Então, ele forma aqui, ele precisa de 3 carbonatos, um carbonato para reagir com cada lítio. Aqui, como ele libera 4 lítios, então ele precisa de 4 carbonatos. Então, também a continuação é correta, tá? Porém, nada se pode afirmar sobre rendimento. Tá? Ele não fala nada sobre rendimento, não fala nada também sobre velocidade. Tá certo? Então, fizemos aqui as 7 questõezinhas da Unicamp, da primeira fase, tá? Então, você vê que a primeira era bem tranquila, era só você interpretar lá o macro, o micro, tá? E o simbólico. A segunda questão era sobre lá a acidez do oceano, que já tem várias questões sobre isso, uma questão bem comum, tá? Dá para chegar na alternativa correta de boa. A questão 3 era mais trabalhosa, tá? Onde você fazia lá a relação da energia, era mais trabalhosa. Vocês viram que o maior tempo de resolução a gente ficou lá, tá? Até fiquei um tempo maior para explicar passo a passo, mas mesmo assim é a mais trabalhosa. A questão seguinte lá, que era a questão do CO2, que tinha o gráfico CO2 com K4, era tranquila, tá? Depois a questão da barrilha era tranquila. A questão que a gente fez anteriormente, que foi, já nem lembro, a questão anterior, que foi a da densidade, também bem tranquila, tá? E essa questão aqui também, bem tranquila. Ele não fala nada sobre rendimento, ele não fala nada sobre velocidade, não dá um gráfico para a gente interpretar, então não dá para falar nada sobre velocidade. Agora, o que ele fala aqui tudo no item D, na alternativa D, tá correto. Então, fizemos aqui a resolução da Unicamp. Tá certo? Então, espero que vocês tenham ido bem na prova, espero que vocês tenham acertado aí todas essas questões de química e então, me digam aqui nos comentários o que vocês acharam dessa questão, se acharam fácil, difícil, o que vocês acharam na prova em relação à química e no geral. Então, eu vou deixar aqui em cima mais uma playlist e um vídeo para vocês continuarem estudando química. Essas foram as questões de hoje e espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Até mais e fui!